hoje, 4/3. Serão 31 dias de devocional. E hoje, o nosso tema é sobre a raiz da ansiedade. Senhor, que o Senhor se faça presente, Pai, durante todo esse devocional, que o Senhor se faça presente durante todo o nosso dia. Que durante esse dia, Pai, o Senhor possa nos dar direcionamento, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa tirar tudo aquilo, Pai, que nos deixa inquieta, que nos faz ficar longe de Ti. Que o Senhor, durante esse devocional, o Senhor fale conosco. Mostre para nós o caminho, se estamos no caminho certo, o que precisamos fazer, Pai, para cada vez mais estarmos perto de Ti. Que o nosso dia seja um dia sobrenatural, cheio da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A raiz da ansiedade. Em Filipenses, aqui. Em Filipenses já diz. Filipenses capítulo 4 e 6. Capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Algo básico, algo que eu falei ontem, que orar dá certo. A oração é algo mais poderoso que a gente tem. Uma das verdades que tem aqui no nosso devocional é a ansiedade é muitas vezes controle disfarçado. E algo que a gente precisa refletir é qual a área da sua vida você tem tentado controlar demais. Gente, Deus, ele prepara tudo com excelência. Isso aqui que eu vou falar com vocês hoje, o nosso devocional, eu tava falando ontem. O Senhor, ele tá ali à nossa disposição. Ele só quer que a gente realmente entregue. E é tão maravilhoso porque, assim, o Senhor, ele sempre volta numa mesma palavra, pra gente fazer uma mesma oração, mas para que a gente precise verdadeiramente entregar. Eu tô aqui com a minha Bíblia, vou mostrar pra vocês, a minha Bíblia tá toda, vai cair, tá toda anotada, eu amo essa Bíblia, então assim, é cheia de post-it, porque assim, é a que eu levo pro culto, é onde eu faço as anotações, e uma das informações tem até aqui, identifique a oração em sua vida diária, aí tem Filipenses 4 e 6, e aí eu faço uma anotação que é assim, compartilhar meus problemas com o meu Criador. Preciso aprender, compartilhar os meus problemas com o meu Criador. Preciso apresentar meus pedidos a Deus em oração. Louvor e adoração. Ai, tá grudado, peraí. Louvor, adoração a Deus. Isso, louvor e adoração a Deus. Então, assim, a gente precisa, no momento de muita ansiedade, de muitas dúvidas, a gente precisa ir até o Senhor, pedir para que Ele tome de conta. E aqui, no nosso devocional de Marta e Maria, é justamente isso. Aqui onde Marta fez muitas perguntas se o Senhor não se importava. Nosso devocional de ontem era justamente isso. Senhor, não te importas? E hoje
é a raiz da ansiedade. E aqui coloca algumas perguntas para a gente refletir. E é assim, ó, uma primeira. Podemos apresentar a Jesus nossas necessidades a qualquer hora e em qualquer lugar. Pedi e dai-se vós, disse Jesus. Isso é em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então, ou seja, a gente pode apresentar todas as nossas necessidades a Jesus. Todas, gente, assim, sem exceção, sem exceção. Segundo, Jesus realmente se preocupa com as nossas inquietações, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Diz em 1 Pedro, capítulo 5 e 7. Porque ele tem cuidado de vós. Gente, Jesus, ele cuida da gente o tempo todo. O Conrado, meu filho mais novo, me perguntou, falando assim, mamãe, Deus vê a gente em qualquer lugar? E eu falei, em qualquer lugar. Aí, se a gente estiver escondido, ele também vê? Eu falei, ele também vê. Aí eu falei assim, a gente pode achar que está escondido, mas o Senhor vê a gente em qualquer lugar. A gente, qualquer momento que a gente tiver da nossa vida, se a gente falar assim, Senhor, preciso de ajuda, preciso que você me guie, que você me oriente, que você me capacite numa situação que seja, gente, ele vai te ouvir. E eu vou falar para vocês que finalmente Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar quando nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor. Eu repreendo o castigo a todos quanto amo. Apocalipse 3, capítulo 3, 19. Aqui ele tá falando no sentido de quando Marta foi questionar Jesus sobre o comportamento da irmã. Sobre, Senhor, você não vai fazer nada porque ela tá aí com o Senhor e eu tô aqui. E ele não falou o que a Marta gostaria de ouvir, né? Porque assim, ela ficou, né, tipo assim, sentida, porque ela queria que ele ficasse do lado dela. E aqui, ó, vou ler aqui a parte para vocês entenderem. Aqui, ó. Jesus, ele entendeu intuitivamente a dor da Marta. Ele compreendeu a dor da Marta, mas isso não o impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, penso segurando nossas dúvidas e confusão, até que as perguntas explodam em acusações. Queremos lutar com Deus, enfurecidos com a nossa situação. Então a natureza humana nos faz querer correr e se esconder, acalentando nossa injustiça percebida e lambendo as nossas feridas. Mas Marta não fez isso. Ela relatou o seu caso, porém ficou mais um pouco para ouvir o parecer de Jesus. Embora ela o tenha acusado de omissão, sentia a necessidade de ouvir sua resposta. Desejava deixar o resultado em suas mãos. Amo a compaixão de Jesus nessa história. Ele viu a situação de Marta, compreendeu a sua queixa, mas a amava demais para lhe dar o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava, um convite para se aproximar dele. De braços abertos, convidou a mulher agitada a deixar as suas inquietações e cuidados e a encontrar um refúgio somente nele. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para ir do que para os braços daquele que tem as respostas. Minha anotação. O Senhor está sempre nos esperando. Então, a ansiedade é muitas das vezes controle disfarçado, que a gente quer ter o controle de tudo.
E qual é a área da sua vida que você tem tentado controlar? Então, a gente quer ouvir. Gente, eu sou prova viva disso, que nas minhas orações eu quero que o Senhor me fale coisas que eu quero ouvir. E Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer eu aprender na dor. E lá na frente, Ele vai me dar a resposta. E ali eu tenho o entendimento por que Ele não me respondeu naquele momento que eu perguntei. Os planos, os projetos de Deus, a gente tem que fazer uma oração para que os nossos estejam alinhados com o dele. Então a gente não tem que falar, Deus, eu preciso que o Senhor alinhe os seus projetos que tem para mim com os meus. Não, é o contrário. A gente tem que pedir para que os nossos projetos, que a vontade do nosso coração esteja alinhado com a vontade que Ele tem para nós. Porque o que Ele planeja para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar, do que a gente possa ver, que a gente possa ouvir. Então a gente precisa verdadeiramente entregar toda a nossa ansiedade. E, gente, eu comecei esse devocional falando para vocês que orar dá certo. E dá certo. O Senhor, Ele nos ouve. E o Senhor está sempre nos esperando. Ele está à nossa disposição. E Ele está aqui, nesse momento, me guiando, me orientando. Esse projeto, gente, veio do meu coração, de uma vontade de falar para várias mulheres. E veio do meu coração, mas eu falei assim, será que eu consigo? E o Senhor foi lá e falou, eu vou te capacitar. Você não estará sozinha. Então, quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade do Senhor, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E quando você começa a ver as suas orações sendo respondidas, você fala assim, realmente não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. O que a gente precisa aprender nesse tempo de espera? Tem algo que a gente precisa aprender. Então, hoje, qual é a área da sua vida que você tem tentado controlar demais? E a única pessoa que vai conseguir te ajudar nisso é o Senhor. Então, a gente tem que fazer uma oração hoje, entregando para o Senhor todo o cuidado e que a gente tire, que a gente solte tudo aquilo que não está no nosso controle. Porque tem coisas, situações que a gente acha que está no nosso controle e na verdade não está. Então hoje, a raiz da ansiedade é um controle disfarçado. E o que a gente precisa entregar o controle para Deus? O que tá nos tirando? E eu falei, gente, Deus, Ele é maravilhoso. Eu falei ontem e hoje eu tô repetindo. Que quando a gente entrega tudo, todo o controle, fala assim, Senhor, a carga tá pesada, não tô dando conta, até aqui eu tentei, não vou tentar mais sozinha, daqui pra frente eu preciso que o Senhor me ajude. Então, é isso que eu quero que vocês façam hoje. Eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem o que é que vocês estão querendo controlar demais e vocês estão vendo que não tá funcionando. Então vamos entregar para o Senhor para que o Senhor realmente te ajude nessa jornada, que como a passagem aqui já fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bem aqui, ó. Gente, isso é fato, isso é verdade. Não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vocês vão apresentar para Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Gente, quando é de Deus, a paz, ela vem e que você fica assim, será que eu tô errada? Será, Senhor. Mas quando é dele, gente, é uma paz que excede todo o entendimento e isso é real. Isso é muito, muito real. Satanás, ele trabalha com dúvida, ele trabalha com distração, ele trabalha com desânimo. Então, ele não precisa de situações mirabolantes para te afastar de Deus. Ele trabalha com dúvidas, ele trabalha com desânimos e ele trabalha distração, desânimo e dúvida. Se te trouxe dúvida, não é do Senhor. Te desanimou, também não é do Senhor. Então, o que a gente precisa aprender nesse tempo de espera? Vamos entregar nosso fardo. Eu amo tanto, gente, essa passagem que fala assim, tá pesado, julga e entrega pro Senhor. Que esse fardo, ele fica leve e é real. Vamos orar? Senhor, eu confio no teu cuidado. Me ensina a soltar o que não está sob o meu controle. Que o Senhor, durante todo dia, o Senhor me mostre o que eu preciso soltar, o que eu preciso entender que não está no meu controle, mas que está somente sobre o teu controle. Que durante este dia, Pai, durante a nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que faz querermos ter o controle de toda a situação, que a gente compreenda, que a gente entregue, que o Senhor realmente fique no controle, mas que o Senhor também me mostre que eu entreguei verdadeiramente, Pai. E eu quero, Pai, que cada mulher, Senhor, que irá assistir, Senhor, esse devocional, sinta no seu coração aquilo que realmente ela precisa entregar o controle, que só o Senhor e ela sabe, Pai, que o Senhor não tem o controle. Que o Senhor mostre, que o Senhor faça com que ela sinta, Pai, que em situações, Senhor, na vida dela, ela precisa entregar, Pai, o controle. Que ela sozinha, Pai, humanamente é impossível, que só o Senhor é capaz. Que o Senhor, Pai, possa ir na frente, Pai, de cada mulher, Senhor, dando direcionamento, dando a orientação, Pai, de que é o Senhor que vai trazer a paz que excede todo entendimento. É o Senhor, Pai, que vai trazer a tranquilidade, Senhor, para cada mulher. Vai trazer, Senhor, a tranquilidade por situações que fazem com que percamos o sono. Que o Senhor tire, Senhor, toda a dúvida, que o Senhor tire todo o desânimo, Senhor. Que o Senhor tire, Senhor, toda a distração que faz com que nos afastemos do Senhor. Senhor, obrigada, Pai. Que seja um dia sobrenatural, que seja um dia cheio da tua presença, da tua mão, Pai. Obrigada, 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 obrigada. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada mulher que irá assistir esse devocional. Amém. Maravilhosas. Um beijo. Deus abençoe. E até mais.